Eu vou começar contando como foi a minha experiência com birra, com o Miguel. O Miguel estava ali com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses mais ou menos. E a Bárbara passou uma situação de birra, a Bárbara é a mãe dele, e aí ela me ligou e falou: André, eu passei aqui uma situação de birra com o Miguel, e pelo que eu venho estudando, eu acho melhor a gente deixar ele manifestar aquela emoção dele, deixar ele extravasar, não vamos tentar conter não. E eu achava esse negócio de birra uma coisa horrível, cara. Eu não vou dizer que eu tinha medo, mas eu tinha mal vergonha do Miguel fazer comigo. E eu pensava, não, comigo ele não vai fazer não, ele vai fazer com a Bárbara, mas comigo ele não vai fazer não. E com pouco tempo ele fez comigo. Eu acho que não deu nem uma semana. A gente estava no Shopping Sul, que é um lugar que tem aqui em João Pessoa. E aí ele deu, sabe aquela birra de deitar no chão, de rolar, de gritar. E teve um outro episódio, eu não tenho certeza desse segundo, mas eu tenho a impressão que teve um outro episódio desse. E depois ele nunca mais fez. E, poxa, André, o que você fez então para ter esses 2 episódios com seu filho? A Bárbara também teve ali umas 3 vezes. Como foi que vocês lidaram? Então, vou trazer um pouco de conceito antes de falar da prática, tá? Pensa comigo, você tem uma criança ali de 1 ano e meio e tudo que ela fez até hoje foi chorar. Ela quer que o pai vá lá limpar, ela chora. Ela está sozinha, quer estar com alguém, ela chora. Ela está com sono, chora. Ela não sabe como resolver o problema, mas ela sabe que a maneira de chamar um adulto para resolver o problema é chorando. Então ela chora e o choro resolve os problemas dela. E uma outra forma de comunicação dela muito novinha é sorrir, então ela basicamente chora e ri. E aí ela chega com 1 ano e 2 meses, ela já está maiorzinha, já está ali com uma expressão corpórea maior, já tem mais desenvoltura, mas ela ainda tem o sistema límbico é o que domina. O sistema límbico é como se fosse o cérebro emocional da criança. Então você tem, eu vou usar um exemplo que o Daniel Siegel, acho que é assim que fala o nome dele, ele usa muito, tem um livro dele, fica a dica, que eu estou lendo, que é O Cérebro que Diz Sim, se você quiser, é um livro muito legal. E ele fala que você tem aqui o reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo, reptiliano popularmente chamado, que é o cérebro do réptil. Aqui seria o sistema límbico e por cima aqui seria o neocórtex, nosso cérebro mais desenvolvido. Um ataque de birra, a criança ela está tomada pelo límbico. Nós adultos temos momentos que nós somos tomados pelo límbico e não cabe aqui eu ficar trazendo porque não é o tema. Mas ela está completamente tomada pelo límbico. O límbico ele não processa a linguagem. O límbico é puramente emocional. E aí essa parte aqui, é como se fosse atrás da testa do nosso neocórtex, que é o nosso cérebro mais desenvolvido, ele tem uma função, uma das funções é regular as emoções. Então, quando você está com muita raiva e você se percebe regulando as emoções, você consegue meio que enxergar 2 seres dentro de você. Se você parar para pensar um pouquinho, você vive essas experiências constantemente. E tem essa parte aqui, uma das funções é regular as emoções, e a criança não tem isso desenvolvido. Realmente não tem. Então, ela sempre chorou, sempre deu certo. Ela chega lá no shopping, o Miguel foi ali no Shopping Sul, um shoppingzinho que tem aqui em João Pessoa, ela vai chorar. É perfeitamente esperado. A gente fala birra quando ele fica maiorzinho, mas se você parar para pensar, ele criancinha no berço, ele fazia a mesma coisa, ele deitava, ele rolava, ele batia a perna, ele fazia todo esse ataque de birra que a gente vê. É porque quando fica maiorzinho aí dá vergonha, a gente já começa a ter um olhar de julgar, e também a gente, poxa, o que as pessoas estão pensando de mim? Será que eu não sei educar? E dá vergonha mesmo, tá, gente? Não estou dizendo para você não sentir. Eu fiquei com muita vergonha quando eu passei por isso. Hoje eu acho que eu encararia de uma maneira diferente. Mas aí você precisa agora colocar uma nova informação no cérebro da criança. Porque ela sempre chorou, sempre deu certo. Então chorar é o padrão de sucesso. Mas agora ela já tem uma capacidade de comunicação onde ela pode desenvolver outras habilidades que não seja chorar. Ela já consegue conversar ali na limitação dela, mas ela já consegue se comunicar melhor com você. E você precisa explicar isso para ela. Mas não vai ser no ataque de birra que você vai conversar com a criança. Porque ela está totalmente tomada pelo cérebro emocional. Eu vejo, às vezes, os pais que dão sermão nas crianças quando ela está no meio da birra, não vai adiantar.
E eu não estou julgando, não. Eu sei que eles fazem isso com a melhor das intenções. Eles fazem isso porque eles querem dar uma boa educação. Mas de verdade, não vai adiantar. O cérebro que está dominando a situação é o límbico e ele não processa a linguagem. E aí alguns pais vão ficando com raiva, vão ficando exaltados, porque é uma situação chata mesmo. Não estou dizendo que é uma situação legal, pô, é uma situação chata. E aí é um momento que vai aumentando. O Daniel Goleman, que é o papa da inteligência emocional, ele fala que a cartase é uma das maiores falácias que existe. Esse negócio, quando você está com raiva, não adianta você rebater a outra pessoa, que raiva só alimenta a raiva. Então você vê duas pessoas brigando, quando uma rebate, cada vez a raiva vai aumentando. E com a criança acontece a mesma coisa. Então, André, na prática, o que eu faço? Deixa ele manifestar a emoção negativa dele. E aqui eu estou falando do pequenininho, a gente vai chegar lá nos maiores. Mas deixa ele manifestar. Eu deixo ele sozinho, André. O que eu fiz foi isso. Eu sentei no banco, deixei o Miguel dar o piti dele lá e ele ficou completamente sozinho. Hoje eu não faria isso. Hoje eu estaria mais disponível para ele. Eu não falaria para ele, filho, olha, não precisa fazer isso. Eu não conversaria com ele como eu não conversei, mas eu me mostraria presente. Eu mostraria que eu estava ali junto com ele. Se ele precisasse de um abraço, eu daria. Se ele não aceitasse o abraço, eu não daria. E aí tem algumas crianças que elas precisam ser protegidas. Tem algumas crianças que vão se machucar, ou vão bater a cabeça, ou vão morder, ou vão se arranhar. Essas crianças precisam ser protegidas. E aí entra a gente como no papel de pai e mãe de garantir a integridade física do nosso filho. Então, se for o caso do seu filho, for esse, de repente você pode abraçar forte, não deixa ele bater em você. Poxa, você tem 30 anos, seu filho tem 2 anos, segura a mãozinha dele, fala que não e deixa ele viver a frustração.